Meninas, meninos, saudações! Vamos dar continuidade com os nossos estudos de economia brasileira. Agora, vocês já fizeram a leitura, a atividade da semana passada, que introduz a questão da industrialização no Brasil no final do século XIX e no início do século XX. Vamos então retomar esse tema agora na apresentação de vídeo. Vamos fazer também alguns aprofundamentos. Industrialização brasileira, o início do processo. Nós temos então no final do século XIX, no início do século XX, um Brasil que nós podemos chamar grosso modo de Brasil agrário, no final do século XIX e no início do século XX, porque ele é dominado politicamente, que organiza ele economicamente pelas necessidades da oligarquia rural. Então a oligarquia rural está no poder, viabilizando as necessidades econômicas dela própria, a exportação de produtos primários, especialmente café, e isto inviabiliza na prática o desenvolvimento potencial de outros setores, como é o caso da atividade industrial, como é o caso da burguesia industrial. Daí nós temos aqui a setinha, inviabilidade da burguesia industrial. Coloco para vocês, por exemplo, a ideia de exportações de café e infraestrutura. A industrialização brasileira, a gente já viu em outras oportunidades brevemente, é substitutiva de importações, vai acessar o mercado interno brasileiro. Então é necessário, por exemplo, uma rede de transporte que interligue as regiões brasileiras, as áreas produtoras e as áreas consumidoras nas diferentes etapas da produção industrial. Agora, a necessidade da oligarquia rural, da elite cafeeira, era criar só uma infraestrutura de transporte que viabilizasse a exportação do café e não a interligação das diferentes regiões do Brasil. Quando, por exemplo, o governo brasileiro usa os recursos públicos na política de compra de excedentes do café, esses recursos são públicos e estão sendo direcionados a apenas um setor, que é da elite rural. Se os recursos são direcionados para a compra do café, esses recursos não estão dados para criar infraestrutura para a indústria, para crédito para a atividade industrial, para crédito para o consumo. Dessa forma, então, enquanto a elite política controla a estrutura, a elite política do Brasil é a oligarquia rural que controla então essa estrutura política, nós não temos margem para uma política de industrialização. Apesar disto, esta burguesia industrial ligada aos excedentes de café já vinha, desde o final do século XIX, desenvolvendo o processo substitutivo de importações, isto é, investindo os excedentes das exportações de café em outros setores econômicos, no setor secundário, em indústrias mais simples, como é o caso da indústria têxtil, como é o caso da indústria de alimentos, frequentemente, inclusive, ligada às próprias necessidades da economia cafeeira. O caso, por exemplo, da indústria têxtil para a produção de sacos para ensacamento do café, mas não deixava de ser algum investimento na produção industrial. Entretanto, há um marco de mudança deste processo, que é a Grande Depressão dos Estados Unidos dos anos 1930, a Depressão Mundial dos anos 1930. Se a economia capitalista mundial está em crise, o Brasil era dependente das exportações de um produto primário que não era exatamente de primeira necessidade. Trata-se do café. Isso vai criar então um abalo econômico muito forte aqui no Brasil, dando margem para uma mudança política que tenderá a se evidenciar estrutural a partir da década de 1930. Com o advento do governo Vargas. Então, o que o Vargas vai fazer no poder? Será que agora a indústria vai estar no poder e, portanto, os trabalhadores, a oligarquia rural, vai estar marginalizada? Sabemos que não. O Vargas vai continuar, em especial no início dos anos 1930, com a política de compra do café, de modo a que os setores rurais continuam contemplados pelo governo Vargas, mas nós temos uma grande novidade, qual seja a burguesia industrial. O Estado, portanto, vai agora pela primeira vez representar os interesses deste novo grupo econômico, com agora a validade política, o empresariado brasileiro, a burguesia industrial brasileira, viabilizando política econômica para a atividade industrial.
Isso é uma mudança estrutural na sociedade brasileira, que exige o Estado patrocinando novas instituições para esta sociedade urbano-industrial que está se constituindo. E é isso que nós chamamos, grosso modo, de populismo. E o que é o populismo? Ele se traduz nestas duas coisas ao mesmo tempo. Inserção controlada dos setores mais reivindicativos na sociedade. Então vamos ver uma primeira mudança. Era uma sociedade rural e agora é uma sociedade urbana industrial. Na sociedade rural, nós tínhamos dois grupos políticos, grosso modo. Uma elite política ligada aos grandes proprietários, que tem poder de mando, portanto, e o restante da sociedade, trabalhadores rurais, pequenos proprietários, que são marginalizados política e economicamente e são controlados a ferro e fogo. Veja, por exemplo, o episódio de Canudos, veja, por exemplo, revoltas no início do século XX, como por exemplo a revolta da vacina. De modo que então há uma sociedade simples dividida em uma elite baseada na elite agrária e o restante da sociedade, basicamente pequenos produtores rurais, trabalhadores rurais, controlados duramente pela elite política. Mas agora a sociedade se urbaniza e industrializa e, consequentemente, esses grupos são pluralizados. Na elite política, ainda a oligarquia rural, mas também a burguesia industrial. Se nós temos uma burguesia industrial de um lado, nós temos junto agora aqueles velhos camponeses, aqueles velhos trabalhadores rurais, os trabalhadores urbanos, que também são marginalizados econômica e politicamente. E como lidar com o descontentamento desses trabalhadores urbanos marginalizados? Como sempre foi feito a ferro e fogo? Não. Os trabalhadores urbanos são de uma periculosidade, a elite política, muito maior do que os trabalhadores rurais, do que os pequenos produtores rurais. Vejam vocês, no campo, nós temos no Brasil, tradicionalmente, ideologias ligadas à religiosidade cristã católica que se manifesta como um imobilismo político. Não estou fazendo qualquer crítica à religião cristã católica, estou averiguando um desdobramento político do pensamento cristão católico. A realidade é criada por Deus. Se há uma injustiça, sou eu que vou resolver? Não. Quem está vendo a injustiça e vai corrigir, vai punir, o transgressor eventualmente? Deus é que fará isto. Então cria-se um certo imobilismo na sociedade. Agora, com a sociedade urbana e industrial brasileira, na década de 1920, 30, 40, nós temos, por exemplo, o elemento migrante. O migrante espanhol, o migrante italiano, que são cristãos? Sim, podem ser, mas eles são também anarquistas, socialistas, comunistas. Eles não acreditam que as mudanças do mundo vão ocorrer pela via de Deus exclusivamente, mas através da ação organizada, racional, coletiva do homem no mundo. Então, primeira diferença, ideologias contestadoras para esses trabalhadores urbanos. Segunda mudança importante, a capacidade de organização. Porque no campo a população está dispersa, tem dificuldade de comunicação e organização. Na cidade, a população está concentrada, o trabalhador mora, os trabalhadores moram, quem sabe no mesmo bairro, são colegas de trabalho na mesma empresa. Então, há uma facilidade muito maior de comunicação e organização, inclusive, por exemplo, sindical. Os trabalhadores urbanos representam, então, a elite política, uma periculosidade de rupturas muito maior. Como lidar com estes trabalhadores urbanos? Este é um problema. Há um segundo problema. A industrialização brasileira é substitutiva de importações e dentro deste contexto ela demanda mercado interno para crescimento. Só que nós temos uma população pobre, egressa do campo, nós temos um país subdesenvolvido de renda reduzida. Então, como o empresariado poderá vender a sua produção industrial aqui no Brasil se as pessoas não têm renda? O populismo, nome vulgar, mas o populismo resolve estes dois problemas. Inserção controlada dos setores mais reivindicativos na estrutura de poder. Aonde você deve manter o seu inimigo, o seu adversário, distante, longe da sua vista? Não. O mais próximo possível para que você o controle. Ao invés de apenas
tensionar com o proletariado a estrutura de poder que é elitista, é ligada então à oligarquia rural e à burguesia industrial. Ela trará alguns setores deste proletariado à sua estrutura, criando, portanto, um arrefecimento, uma diminuição desse descontentamento popular, não apenas porque alguns setores graciosamente participam da estrutura de poder, mas o que esses setores farão na estrutura de poder? Leis trabalhistas, leis sociais, política de salário mínimo, por exemplo, educação pública, os primeiros projetos de saúde pública de maior envergadura e, portanto, passa a haver uma percepção, eu não sei se isso é verdade, eu não sei se isso é real, estou questionando a realidade disto, mas uma percepção dos setores populares de inserção na estrutura de poder e de contemplação das suas necessidades. Portanto, não apenas há um arrefecimento do descontentamento, como há uma segunda vantagem, qual seja, através dessas medidas trabalhistas, o trabalhador tem mais renda para adquirir a produção que vai ser viabilizada por este empresariado nacional e, portanto, com um muito tímido que seja, aumento do mercado interno. Então, tudo isso vai ser processado durante o período de governo do Vargas, até 1937 e depois durante o Estado Novo, criando, portanto, um grande divisor de águas na sociedade brasileira. Até este período o Brasil era agrário exportador e desse período em diante é que nós vamos chegar à nossa condição atual de país urbano industrial. Aqui nós temos um gráfico que evidencia essa participação do Estado no processo de desenvolvimento econômico industrial e de mudança das instituições. A gente vamos nos concentrar nesses quadrinhos: bens de produção, a infraestrutura de produção, máquinas, equipamentos, setor de transporte pesado, produção de energia, 16,6%, que estão em grande parte a cargo do Estado, intervenção do Estado para viabilizar essa infraestrutura de produção, enquanto o setor de bens de consumo, com capital privado nacional nos anos 1930, com 83,4%, mais de 80% do total do valor produzido. Vejam o avanço da produção de café, da produção de algodão, da produção industrial e da importação de máquinas. Produção de café e produção de algodão. Veja que a produção de algodão tem um crescimento significativo a partir do início dos anos 1930. E por que isto? Intervenção do Estado reorganizando a produção agropecuária. Qual é a entidade que é dotada de visão de conjunto, de conhecimento de conjunto e poder político-econômico para organizar a produção? Só o Estado. E organizar de que maneira? Há excedentes mundiais de café, mas com a depressão americana dos anos 1930, com o Dust Bowl, as tempestades de areia nas áreas produtoras rurais dos Estados Unidos nos anos 1930, a sua produção de algodão está em crise. O mercado mundial de algodão está então em desabastecimento. Daí o investimento público estatal direcionando a produção agropecuária com vistas a esta complementação do mercado internacional. Trata-se então de, novamente, um Estado interventor que organiza a produção agropecuária. E vejam vocês, e tal qual o slide anterior, a produção agropecuária não vai ser marginalizada no Brasil a partir do período de governo Vargas. Ao contrário, vai ser contemplada, inclusive, com esta inovação da organização da produção a partir do poder público. E temos ainda o setor industrial, com o crescimento da produção industrial, com a importação de máquinas e equipamentos, viabilizado, na verdade, por incentivos estatais. O desdobramento disso, nós encontramos então o crescimento do valor da produção industrial no Brasil na década de 1930 a 40. Vejam, no final dos anos 20, a produção industrial com 22,7% do valor da produção no Brasil. Até meados dos anos 1930, um pequeno crescimento para quase 24%, daí um crescimento mais significativo para quase 30%, e no final da era Vargas, que nós estamos analisando agora, um crescimento para mais de 36%, de mais de 10 pontos percentuais neste intervalo dos anos 1920 e 30 para os anos 1930
40. Tranquilinhos? Então avançamos com o início do processo de industrialização, do século XIX, primeiras décadas do século XX, e passando por este grande divisor de águas, que é a Era Vargas, que é o período de governo do Vargas, que muda a sociedade brasileira de sociedade agrária para sociedade urbana industrial, e com todas as instituições complexas que este processo necessita, com a intervenção do Estado para viabilizar estas necessidades. Se vocês estão tranquilinhos, então o vídeo se encerra por aqui. Se vocês tiverem algum problema, alguma dúvida, por favor me acionem através das redes sociais. É isso por hoje, boa sorte para todos.